Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei nessa foto aqui, fazendo a combinação dessas outras três fotos aqui dentro do Photoshop, né, que é o que a gente chama de Exposure Blending, ou mescla de exposições, pra gente chegar num resultado único de uma cena bem exposta, tanto no céu, né, com esse sol nascendo, quanto no primeiro plano, né, com essa iluminação aqui da Golden Hour, tá? Muita gente me pergunta como que eu faço esse tipo de mescla aqui no Photoshop, e o meu objetivo hoje aqui é fazer com que você, mesmo que você não saiba absolutamente nada de Photoshop, consiga fazer esse tipo de combinação aqui de uma maneira muito fácil e muito simples, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou te pedir para você me deixar um like aqui embaixo, se inscreve no canal também e ativa o sininho para receber as notificações, porque eu tô toda semana postando conteúdo aqui de fotografia de paisagem na prática para vocês, beleza? Então agora vamos cair direto aqui pro computador, que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse pós-processamento aqui. Então bora lá! Então eu já estou com as minhas fotos carregadas aqui dentro do Lightroom, né? Na verdade essa aqui já é o resultado final aqui da minha foto. E eu vou mostrar para vocês aqui as três fotos que a gente vai utilizar para chegar naquele resultado final, né? Então essa foto aqui é uma foto bem subexposta, né? Que a gente não consegue ver praticamente nada desse primeiro plano. Mas a gente tem detalhes aqui do céu, né? Dessas nuvens e tal. Então a gente não tem quase nenhum estouro aqui de altas luzes, acho que nem aqui no sol. Talvez aqui bem no centro, aqui bem na bolinha do sol, a gente tem alguns estouros aqui nas altas luzes. O que é normal, porque a gente fez uma foto aqui direto para ele, né? Direto para o sol. Mas é quase nada, né? Então a gente conseguiu aqui uma exposição bem bacana aqui para a parte do céu. A gente tem uma foto aqui bem subexposta, super exposta, né? Então a gente já tem o céu completamente estourado, completamente branco. Mas a gente tem detalhes aqui desse primeiro plano, né? Principalmente dessas flores aqui, que são o assunto principal aqui da minha foto, né? E detalhe que essa foto aqui eu fiz em ISO 800, porque eu queria fazer uma velocidade de exposição mais rápida, né? Aqui no caso 1/60, para pegar essas flores estáticas, né? Sem mexerem tanto, porque era uma manhã que estava ventando bastante lá na Serra do Lopo. Então se eu fizesse uma exposição aí tipo de 2 segundos, essas flores aqui elas iam ficar todas, né, tremidas porque estava ventando. Então por isso eu subi meu ISO aí para 800 e consegui fazer uma foto aqui mais rápida, tá? E a gente tem também uma terceira foto que é basicamente pegando aqui o estrelado do sol, né? Então eu fiz essa foto aqui em f22 para pegar esses raios solares aqui bem bacanas, né, com o sol nascendo aqui atrás das montanhas, então ficou bem bonito, tá? Então essas três fotos que a gente vai utilizar aqui no pós-processamento. E começando assim, primeiro por que eu fiz essas três fotos, né? Porque se eu fizesse uma única captura, ó, se eu pegasse aqui uma foto expondo bem o céu, esse primeiro plano ele ia estar completamente estourado. Tudo bem, a gente está num arquivo RAW, então mesmo que eu subir a minha exposição aqui, eu consigo ainda assim recuperar detalhes aqui desse primeiro plano. Só que a qualidade da imagem, ó, você pode ver que ficou bem granulado, ficou muito ruim, né? Então se eu fosse usar essa foto de repente para uma impressão, por exemplo, já não ia ficar tão bom. E o mesmo acontece nessa outra foto aqui, né? Que a gente já tem aqui uma exposição legal aqui, né? A gente não tem tanto ruído aqui nesse primeiro plano. Só que se a gente diminuir a exposição aqui no céu, a gente vai ver que tem algumas partes que estão completamente estouradas aqui, principalmente aqui perto do sol, né? Então por isso que nesses casos aqui a gente tem que fazer o bracketing, né? A gente tem que fazer múltiplas exposições para conseguir combinar todas elas aqui no computador, tá? Então eu vou começar aqui fazendo uma edição básica nessas fotos, né? Fazendo uma edição aqui dentro do Lightroom mesmo. Como esse vídeo aqui ele não é voltado para Adobe Lightroom, né? Eu tenho outros vídeos aqui no canal mais voltados aqui para Adobe Lightroom. Não é o caso desse vídeo aqui, então eu vou acelerar o processo aqui, mas eu vou fazer um tratamento aqui basicamente para essa foto. Eu vou fazer um tratamento visando somente o céu, né? Deixando o céu bem bonito. Essa outra foto eu vou visar somente o primeiro plano e essa outra foto eu vou visar somente o sol, né? Então eu faço ajustes locais aqui, visando somente a parte que me interessa. Então eu vou acelerar esse vídeo aqui e a gente já se fala daqui a pouco. Então agora que eu tenho essas três fotos editadas, né, o negócio é a gente jogar todas elas lá para o Photoshop e continuar o pós-processamento de lá. E geralmente como que a gente faz isso, né? A gente seleciona as três fotos que a gente tratou, clica com o botão direito, editar em, abrir como camadas no Photoshop.
Mas ao invés disso, no vídeo de hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente, que eu vou abrir elas como Smart Objects no Photoshop, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença disso. Não é obrigatório, você pode fazer se você quiser ou não. Para mim facilita em algum sentido, mas dificulta em outros. E eu vou mostrar para vocês aqui só para agregar nesse vídeo, né? Qual que é a diferença de você abrir elas como Smart Objects. Então aqui nesse caso eu vou clicar com o botão direito, editar em abrir como Smart Objects aqui no Photoshop, tá? Legal, pessoal, então já estamos aqui com as 3 fotos abertas no Photoshop, né? E aí elas estão como Smart Objects. A gente sabe que é um Smart Object porque a gente vê esse desenho aqui do lado da layer, né? Então com isso a gente já sabe que isso aqui é um Smart Object. Se você colocar o mouse em cima ele vai te dizer também, tá? Qual que é a diferença aqui, né? Vocês podem reparar que ele abriu 3 arquivos separados aqui, né? E ele não abriu um arquivo só com as 3 camadas como a gente está acostumado, ou para quem já conhece Photoshop aí. Quando a gente vai lá no Lightroom, né, a gente clica com o botão direito e abrir como camadas no Photoshop, ele abre um arquivo só com as fotos em camadas aqui, né? No caso ele abriu 3 arquivos diferentes, então o que a gente vai ter que fazer é juntar todas elas num arquivo só. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no arquivo, pega a layer, arrasta e joga aqui no outro arquivo. Aí ele já vai jogar aqui em cima, a gente reposiciona ela para ficar certinho aqui no tamanho da foto. E a gente vai fazer a mesma coisa com a outra foto. A gente arrasta a layer para cá. E aí a gente já tem os três Smart Objects aqui bonitinhos aqui encamados, né? Então esses outros 2 arquivos eu posso fechar eles porque eu não vou mais utilizar, tá? Seria muito legal se o próprio Lightroom já fizesse isso automaticamente pra gente, mas infelizmente ele não faz com Smart Objects, né? Ele faz com camadas normais. Mas afinal, qual que é a grande vantagem de você abrir isso como Smart Object no Photoshop, né? A vantagem é que se você abrir como Smart Object e você clicar com o botão direito, com o botão esquerdo, né, 2 vezes em cima da camada, ele já abre o Camera Raw com todos os ajustes que você fez lá no Lightroom, né? Isso é extremamente útil pra gente, porque de repente você vai fazer esse tipo de mescla de exposições aqui no Photoshop, e aí você vai ver que, por exemplo, sei lá, o céu ficou muito mais escuro do que o primeiro plano ou vice-versa. E aí você tem que ajustar isso manualmente. Eu acho muito mais fácil você ajustar isso abrindo os ajustes que você fez lá no Lightroom, aqui dentro do Photoshop pelo Camera Raw e começar a fazer os ajustes por aqui, né? E aí você consegue, enfim, aumentar a exposição do céu, aumentar contraste, saturação e fazer com que a foto case melhor aí uma com a outra, né? Então, não é obrigatório você fazer isso. Se você quiser, você pode abrir como camadas normais, que não tem problema nenhum. E aí você pode trabalhar aqui com os Adjustment Layers, né, para você aumentar a exposição, saturação, contraste e tudo mais. Mas eu prefiro dessa forma, tá? Mas isso aqui também tem uma grande desvantagem aqui pra gente, né? Porque aqui no Photoshop, se você tivesse aberto como camadas normais, né, você poderia vir aqui, Edit e Auto Align Layers. E aí o que ele faz? Ele vai pegar essas 3 camadas que eu selecionei e alinhar elas, né? Porque de repente na hora que a gente está tirando a foto, o tripé mexe um pouquinho, né? Por 1 milímetro que seja, a foto já fica diferente uma com a outra e você não consegue mesclar ela tão bem. E aí é legal você fazer esse ajuste aqui de alinhamento. Só que o Photoshop ele não faz ajustes de alinhamento com Smart Objects, né? E isso é uma grande desvantagem. Então a gente vai ter que fazer isso na mão aqui nesse caso, tá? Eu geralmente deixo a minha foto base aqui embaixo, né? Eu deixo a minha foto base aqui no começo e aí eu vou empilhando as outras, né? Então essa foto aqui do meio, eu vou pegar aqui e mudar o Blend Mode dela para Difference, tá? Eu vou dar um zoom aqui e aqui onde tá branco, a gente sabe que tá fora, né? Tá ligeiramente desalinhado. E aí eu venho aqui com o mouse mesmo, ó, e eu dou uma alinhada aqui, ó. E aí a foto já tá perfeita e alinhada, tá? E agora eu vou fazer com a camada de cima. Venho aqui, mudo aqui para Difference. Cadê Difference? Também tá ligeiramente desalinhada, então eu vou dar um zoom aqui. Aí eu pego o meu mouse aqui e arrasto até ela ficar bonitinha e alinhada, né? Até assumir, basicamente eu faço isso até sumir aquela faixinha branca, né? Perfeito, então a gente já está pronto para começar aqui o nosso fluxo de trabalho, tá? Então o que eu vou fazer, né? Como eu disse, eu gosto de deixar aqui a minha foto base, a minha foto principal aqui do primeiro plano, aqui embaixo. E agora eu vou fazer, mesclar o céu aqui em cima. Isso, pessoal, é extremamente simples, na verdade, né? O conceito é super simples. Então, se você não sabe nada de Photoshop, tem uma coisa que você precisa saber, que é trabalhar com camadas, tá?
Então antes de a gente começar, eu vou só renomear as minhas camadas aqui para ficar mais fácil de a gente entender aqui o que está acontecendo, tá? Então essa minha camada de baixo aqui, eu vou chamar ela de primeiro plano. Essa minha camada do meio aqui, essa aqui eu vou chamar aqui de céu. E essa camada de cima aqui, eu vou chamar ela aqui de sol, tá? Então a gente tem a camada do primeiro plano, né, que é essa parte aqui de baixo. A camada do céu, que a gente vai pegar aqui a parte de cima. E a parte do sol, que a gente vai pegar o estreladinho, tá? Então é só para a gente se organizar aqui. E aí qual que é o conceito de você trabalhar com camadas, né? Quando você tem várias camadas aqui no Photoshop, é literalmente como se você tivesse uma foto e você tivesse uma outra em cima, outra em cima, outra em cima, né? Você tivesse uma pilha de fotos. Quando você tem uma pilha de fotos, quando você olha essa pilha, você está vendo só a foto de cima, né? Que no caso é essa camada sol, você só tá vendo ela. Se eu tirar o olhinho aqui, eu vou esconder ela e aí eu estou vendo a camada de baixo, que é a camada aqui do céu. Se eu esconder ela, aí por fim eu estou vendo a minha última foto, que é a do primeiro plano, né? Se eu esconder ela, já não tenho mais nada, acabaram as minhas fotos, tá? Então esse aqui é o conceito de camadas, né? E aí qual que é a ideia, né? De você trabalhar com máscaras e camadas, né? Quando você aplica uma máscara aqui em cima, é como se você conseguisse aplicar alguma transparência em cima dessa foto que está no topo aqui da sua pilha, para você visualizar coisas que estão embaixo da sua foto, né? E para a gente aplicar essa máscara, a gente tem esse terceiro botãozinho aqui de baixo, que é esse quadradinho aqui com uma bolinha em cima, né? Que é o botão de camadas. Então quando eu clico com o botão esquerdo uma vez nele, ele vai criar uma camada branca. Só que se eu apertar o Alt do meu teclado e clicar nesse mesmo botão, ele cria uma camada preta, tá? E agora a gente vai explicar então qual que é a diferença entre uma camada branca e uma camada preta. É isso que vocês têm que entender e ter isso, cara, muito bem fixado na sua mente, tá? Então a máscara branca, ela serve para você revelar tudo que você tem aqui na sua camada. E a máscara preta, ela serve para você esconder tudo que tem aqui na sua camada. Então o branco exibe e o preto esconde. É isso que vocês têm que guardar aqui na cabeça, tá? Então se eu aplicar uma máscara branca, ela vai deixar toda a minha camada visível. Ao passo que se eu aplicar uma máscara preta, ela vai esconder todas as informações aqui da minha camada e vai transparecer a camada inferior, que é a camada aqui do primeiro plano. Só que olha só o que acontece se eu pegar um pincel, né? Que é esse botãozinho aqui na esquerda, ou a tecla B do teclado. Eu vou pegar um pincel, eu vou selecionar aqui a cor branca nesse pincel, tá? Eu vou deixar a minha opacidade desse pincel em 100% e eu vou pintar. Olha só o que acontece, pessoal. Quando eu pinto de branco a minha camada preta, olha como ficou a minha camada agora, né? Ela está toda preta aqui embaixo e branco em cima. O que isso significa? Significa que essa máscara, ela está escondendo dessa camada do céu toda a parte de baixo e está revelando toda essa parte de cima. E é basicamente isso que a gente quer para a gente fazer a nossa mescla de exposições, né? A gente quer revelar o céu na camada do céu e esconder o primeiro plano para revelar essa camada de baixo, que é a camada do primeiro plano, entendeu? Então é esse o conceito fundamental aqui que a gente vai trabalhar, né? E se eu fizer isso, ó, vocês podem ver que a gente já fez um Exposure Blending aqui, né? Já funcionou se for ver, né? Ó, a gente já tem a parte de cima com o céu bem exposto, a parte de baixo com o primeiro plano bem exposto, né? Meio que acabou o nosso trabalho. Só que o problema de a gente fazer isso tão manualmente assim é que a gente não consegue delimitar certinho onde que acaba o céu e começa o primeiro plano. Então a gente pode ter uma situação, por exemplo, nessa aqui, ó, a gente consegue ver claramente que o céu está mais escuro aqui e de repente ele ficou muito claro aqui embaixo, né? E aí com isso você perde um pouco da naturalidade da foto. Então, na verdade, o Exposure Blending, ele é super simples, ele é isso aí que eu mostrei para vocês aqui agora. O difícil do Exposure Blending é fazer com que isso fique natural, na verdade, né? E é aí que entram várias técnicas aí, por exemplo, as máscaras de luminosidade e tal, que são várias técnicas que cada fotógrafo vai desenvolvendo aí para o seu gosto para deixar essa mescla de exposições de uma maneira muito transparente, tá? E isso, pessoal, para ser bem sincero, vai muito do que você como fotógrafo vai exigir da sua própria fotografia. Tem fotógrafo que vai pegar e fazer aqui um Exposure Blending tipo assim, meio que no olho, assim tá bom e tal, e meu, pro cara já tá bom e finalizou, postou a foto no Instagram e segue a vida, né? Aí fotógrafos mais experientes vão olhar essa foto aqui e falar assim, cara, mas tá claro que ele usou Exposure Blending aqui, olha como essa pedra aqui tá mais escura aqui, né? Olha como essa montanha tá mais escura,
Olha como essa parte de cima não está conversando, não está combinando com a parte de baixo. Então no final isso vai de cada um para cada um, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é um método que eu acho que é ok, assim, você não vai perder tanto tempo, você não vai exigir tanto conhecimento profundo aqui de Photoshop para você conseguir fazer o Exposure Blend e também para não deixar tosco desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui agora, né? Então deixa eu apagar essa camada que a gente criou aqui e vamos começar do zero, né? Então o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Então a gente vai tentar colocar esse céu nesse primeiro plano, né? Vamos esquecer por hora essa parte do sol, isso aqui vai entrar num próximo passo aqui do pós-processamento, é uma parte mais simples inclusive. Vamos tentar fazer primeiro o céu combinar aqui com o primeiro plano. E existem algumas formas de você fazer isso, tá? Eu vou mostrar uma forma que é extremamente simples, mas não é sempre que dá certo, você vai ter que fazer alguns ajustes, tá? Que é o que? Basicamente o que a gente precisa fazer aqui é fazer uma seleção do céu, né? E jogar uma máscara em cima, né? E pegar somente o céu de uma foto e jogar nessa foto do primeiro plano, utilizando esses esquemas de máscaras aqui que eu já comentei com vocês, tá? Como que a gente vai fazer uma seleção do céu? Tem uma forma muito simples aqui no Photoshop 2021, eu não lembro em que versão que entrou, né? Mas é uma coisa nova, que é você vir aqui no menu de selecionar e selecionar o céu, simplesmente isso. E o próprio Photoshop ele vai analisar a foto e fazer uma seleção do céu baseado no que ele acha, né? Para essa foto aqui, ó, não funcionou tão bem porque ele está achando que essa parte aqui das montanhas é céu também. Então se eu aplicar essa máscara do jeito que está agora, não vai ficar legal, né? Então como eu aplico uma máscara usando a seleção? Então vamos pensar, né? O que a gente quer fazer? A gente quer que essa seleção nessa camada céu, ela esteja visível, né? E o que não está na seleção, que no caso aqui o primeiro plano, esteja invisível. Como que a gente faz para que essa seleção esteja visível? A gente vai criar uma máscara branca, né? Lembrando que o branco exibe e o preto esconde. Então vamos criar uma máscara branca e tá lá, né? Criamos o Exposure Blend aqui, mas não ficou legal. Por quê? Porque aqui ele fez né? O Photoshop entendeu que isso aqui era céu também e ele criou uma máscara meio esquisita aqui, né? Então beleza, então isso aqui não funcionou. Vou dar um Ctrl Z, mas tem situações que funcionam assim, tá? Então é uma tentativa que você pode fazer. Se isso não funcionar, uma outra forma que eu tenho utilizado é o seguinte, você vem aqui, ó, Edit Sky Replacement. Pô, Bruno, não acredito, você vai fazer troca de céu no Photoshop, logo você, cara. Não, cara, a gente não vai fazer troca de céu no Photoshop. Inclusive, eu falei sobre isso aqui num outro vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima. Que é o que? A troca de céu nada mais é do que o próprio Photoshop entender o que é céu e fazer a troca, né? Então aqui no caso eu vou escolher qualquer céu, a gente não vai fazer troca de céu, mas eu vou utilizar a ferramenta aqui ao meu favor. O que o Photoshop faz aqui na troca de céu? Olha só, ele criou uma máscara, tá vendo? Essa camada aqui, ela tem o céu e ela tem uma máscara. Então esse céu só está aplicado onde essa máscara branca está aplicada. E essa máscara, teoricamente, é onde o Photoshop entendeu que é céu. Então a gente vai pegar essa máscara que ele criou e vamos colocar aqui no céu. E esse grupo do Sky Replacement todo aqui, ó, a gente pode dar um delete, a gente não vai mais precisar disso. E olha só, o Photoshop, a gente está utilizando só a máscara, né? A gente não fez o Sky Replacement de fato, a gente só utilizou a máscara que ele gerou para fazer o Sky Replacement e jogamos aqui no nossa camada de céu. E olha só, aqui ele fez um bom trabalho, né? Aqui ficou legal. Então você pode partir desse ponto de repente e dar uma refinada na sua máscara, né? Você pega o pincel aqui novamente. Vou aumentar o meu pincel aqui utilizando as teclas de colchetes aqui, né? O abre colchetes ele diminui o pincel e o fecha colchetes ele aumenta o pincel. Eu vou pegar aqui o pincel branco e aí eu posso dar uma retocada aqui se eu quiser. Só que vocês separem que se eu retocar na mão, ó, não vai ficar legal, né? Não vai ficar legal por quê? Porque tá ficando muito forte, né? E aí que entra o grande segredo aqui das mesclas de exposições, que é trabalhar com opacidade do pincel. É isso que eu utilizo bastante, né? Então no caso aqui, ó, tá ficando estranho por quê? Porque eu tô usando aqui em 100%. Mas se eu pegar o meu pincel aqui e diminuir a opacidade tipo para 30%, né? Deixar um pincel mais suave. Aí eu posso ir pintando aqui, ó. Ele fica mais, tá vendo? Ele fica mais sutil a transição. E esse é o grande pulo do gato aqui na hora de você trabalhar com mesclas de exposições, né? É você não trabalhar com o seu pincel em 100%. E aí se você achou que tem parte que ficou muito escura, você inverte o seu pincel para pegar o preto, né? Como faz para inverter essas cores? Você aperta o X do teclado e ele inverte, né? Então vou pegar agora o pincel preto e dar uma passada aqui. Daí se você achou que ficou muito forte, você pega o branco de novo e dá uma outra passada. Daí pega o preto de novo e dá uma passada.
E aí com isso você vai disfarçando, né? E aí vai ficando uma transição bem suave, bem sutil. E aí, de novo, vai de quanto você vai ser exigente com a sua própria foto, né? Como essa aqui é uma foto que eu só vou publicar no Instagram e tal, pra mim já estaria bom esse resultado, né? Já estaria mais que o suficiente. E agora finalmente vamos colocar o sol nessa foto, né? Então como que a gente faz para colocar o sol? Putz, agora tá muito fácil, né, pessoal? O sol, eu vou aplicar uma máscara preta para esconder completamente essa camada aqui. Então eu vou apertar o Alt do teclado e clicar no botão aqui da máscara, escondemos ela, e a gente vai querer pintar de branco somente aqui no sol. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pincel, né, apertando a tecla B do teclado, vamos inverter aqui a seleção de cor apertando o X, né, para eu jogar o branco aqui na minha cor primária. E olha lá, ó, como que a gente poderia fazer? Se eu deixar a opacidade em 100%, olha só como vai ficar estranho, né? Porque olha como ele pintou essa pedra, que eu não queria que ele pintasse essa pedra, eu não queria que ele estourasse aqui a parte de cima do céu e deixasse completamente branco. Então ao invés disso, de novo, vamos pegar aqui a opacidade tipo em 20%. E aí pega e vai fazendo aos pouquinhos, ó, vai clique em clique, devagar. Então assim pra mim já tá bom, né? E aí você faz uma transição aqui mais suave. Então a partir daqui eu já tenho a minha foto finalizada aqui com a questão do céu e do primeiro plano. Eu vou apertar Ctrl Shift E ou Command Shift E pro Mac, né? Juntar tudo aqui numa camada só. E aí a partir daqui, né, dessa única camada que ele consolidou, eu continuaria o meu pós-processamento, né, utilizando aí um Nik Collection de repente, aplicando um Dodge and Burn, aplicando um Orton Effect aqui na parte aqui dessas montanhas, né. E aí vai dar sua criatividade aí como fotógrafo, né, e eu não vou abordar tudo isso aqui no vídeo de hoje, senão a gente vai terminar isso aqui só amanhã, beleza? Bom, galera, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que tenha sido útil para você. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui e também compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí amantes da fotografia, porque pode ser que eles tirem proveito desse conteúdo aí também, porque eu sei que muita gente me pergunta, né, como que eu faço esse tipo de pós-processamento aqui de mescla de céu, esse tipo de coisa, tá? E o mais importante de tudo isso é que você pratique isso nas suas fotos, porque não adianta você ficar só assistindo o vídeo aqui no YouTube se você não pegar suas próprias fotos e tentar fazer esse processo, porque pode ter parecido complicado aqui para você agora, mas se você começar a fazer isso em todas as suas fotos, esse processo vai ficar muito natural para você, principalmente essa questão de camada preta e branca e tal. No começo realmente dá um nó na cabeça, mas conforme você vai usando vai ficando muito simples, né? Então o importante mesmo é você praticar, tá? Então a seguir, como sempre, vocês vão ficar com a foto do inscrito da semana aqui do Analisa Nonô. E a gente se fala então na semana que vem. Tchau, tchau! E a foto da semana aqui do quadro Analisa Nonô é do meu colega aqui, o Paulo Rosário. O Paulo, ele também é youtuber, ele mora lá na Alemanha, então ele tem um canal bem bacana, ele faz uns vlogs de viagem e tal, então pra quem gosta de viagem também, é bem legal que ele leva a gente pra passear em vários lugares lá, então recomendo. E o Paulo, ele fez essa foto aqui em Rostock, na Alemanha, não sei se eu falei certo, né, Paulo? E, cara, é uma foto aqui, fotos de zona rural eu gosto bastante, né, e, cara, essa foto tá bem bonita, as cores, né, que você empregou aqui nesse nascer ou nesse pôr do sol aqui, tá muito, muito legal. Então pra mim o ponto alto dessa foto aqui é esse pós-processamento, você pegou esse sol aqui, mesmo fotografando direto pro sol, ficou um sol bem macio, bem suave, né, com uma luz bem bacana, né, não ficou aquele brancão estourado. E essa longa exposição que você fez aqui nas nuvens ficaram, cara, sensacional, ficou muito bonito mesmo, né? Em termos de composição, na verdade acho que era uma foto bem difícil de fazer, viu, Paulo? Porque você até tem umas linhas bem legais aqui no primeiro plano, né, que levam o olhar do espectador lá pro fundo da foto. E aí você não colocou essas linhas simétricas, então essas linhas elas meio que apontam para essa direção da foto aqui, ó. Então, quando eu olho a sua foto, o meu olho me leva direto para cá, né? E aí essas nuvens aqui super legais também, elas levam o olho direto para cá. Mas acho que essas linhas aqui elas estão mais fortes, né? Então o olho acaba indo para essa região. E o problema é que essa região aqui ela não tem nada, né? Ela não tem um assunto, porque o assunto bacana da sua foto, ela tá aqui no canto, que é o sol. Claro que não tinha como você alterar isso, porque não tem como você fazer o sol ficar aqui, né? E tá aí, por isso que eu digo que era uma composição bem complexa de você fazer, porque ao mesmo tempo que você tem esse sol super bacana, super bem exposto do lado de lá, ele tá num lugar não muito favorável, né? Porque todas as linhas da sua cena não levam pra ele. E aí ele acaba ficando meio deslocado aqui na cena. Então talvez, cara, o que eu teria feito aqui, puta, é só vendo lá na hora mesmo pra saber, mas eu talvez teria tentado fazer uma foto mais pra cá, sabe? E pego essas linhas aqui nessa diagonal,
criou uma perspectiva e que tudo bem, todas as linhas elas iam direcionar para um ponto aqui e o Sol iria estar em outro, mas aí a foto, na minha opinião, ela ficaria um pouco harmônica, porque você tem um ponto meio que de interesse onde todas as linhas levam aqui o seu olhar, e você tem um outro ponto, né, um contraponto, né, exatamente simétrico, né, no outro lado da foto, onde está o seu ponto de interesse do Sol. E aí eu acho que a composição fecharia melhor, ficaria um pouco mais harmônico, tá? Mas de resto, cara, a sua foto tá bem bonita, né? Principalmente esses tons pastéis que você valorizou aqui no pós-processamento, né? Com essa luz bem macia aqui, bem suave. Ficou bem legal mesmo, cara. Então, galera, vão lá no Instagram do Paulo, assinem o canal dele também, que eu vou deixar aqui na descrição. E para quem quiser ter sua foto analisada e comentada aqui no canal, é só marcar aqui a hashtag AnalisaNono nessas fotos no Instagram, que semanalmente eu tô escolhendo uma para comentar aqui no final de cada vídeo, beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Tenham todos aí uma excelente semana e a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau!